Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos quebrar um pouco aquela nossa sequência de falar sobre a eletrônica tradicional, sobre a eletrônica embarcada, a eletrônica automotiva, e nós vamos falar sobre um outro assunto que também tem tudo a ver com a eletrônica. Sobre os campos eletromagnéticos que envolvem a gente no nosso trabalho, em casa, em qualquer lugar que a gente vá, a gente é envolvido por campos eletromagnéticos. Alguns campos eletromagnéticos são muito intensos e outros são mais fraquinhos. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar também que não é bom dormir com o celular colado perto da cabeça, não é bom ficar muito perto da televisão, que ela pode deixar você cansado, etc. Isso tem muito fundamento, porque existem muitos estudos que mostram que os campos eletromagnéticos muito intensos e quando você está exposto a eles durante muito tempo, pode causar problemas biológicos, pode não ser sérios, pode ser um pouco mais sérios. Não existe nenhum trabalho conclusivo a esse respeito, é bom deixar bem claro. Mas existem muitos trabalhos que orientam os campos magnéticos, ou melhor, eletromagnéticos, a que que todos nós podemos estar submetidos durante o nosso dia a dia. Perto de equipamentos eletrônicos, o tempo que a gente fala no celular, o tempo que a gente passa vendo televisão na frente da tela dos computadores, e para a gente que trabalha na área de eletrônica, o tempo que a gente fica exposto à radiação eletromagnética, seja de onde for que ela vem. O tempo inteiro a gente está sendo envolvido por essa radiação. Aonde você for, tem radiação eletromagnética. E o tempo que você fica exposto pode ser prejudicial, de acordo com diversos estudos. Para poder medir esses campos eletromagnéticos, existem aparelhos especiais para isso, que são os detectores de campo eletromagnético, como esse daqui da empresa Eric Hill, que mandou graciosamente para a gente fazer um review para eles. São dois modelos, tem esse modelo da Electric Hill aqui, que é o ER02, que é o modelo mais avançado, e também tem o modelo RT100, que é um pouco mais simples do que o ER02. Na realidade, os dois modelos fazem a mesma coisa. Eles podem registrar os campos eletromagnéticos. Se vocês soubessem a quantidade de campo eletromagnético que a gente é submetido no dia a dia, talvez a gente ouvisse um pouco mais dos avós, a mãe, o pai da gente dizendo assim, não durma perto do celular, não fica perto do rádio relógio, essas coisas. Eu vou fazer algumas experiências aqui, antes eu vou mostrar para vocês o que são esses equipamentos, esses aparelhinhos aqui. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Eu li vários artigos antes de fazer esse vídeo, então eu vou passar para vocês assim o quanto eu puder de informação. Uma das coisas mais interessantes que esses equipamentos podem fazer é justamente informar a quantidade do campo elétrico a que você está submetido, e para aqueles que usam marca-passo, obviamente que com a ajuda do seu próprio médico que vai informar melhor, ele pode medir o campo elétrico a que ele está submetido e não ficar próximo de equipamentos que podem ser prejudiciais ao próprio marca-passo, ao funcionamento do marca-passo. Eu achei esse instrumento aqui fantástico. Assim que eu recebi ele, eu comecei a medir em vários lugares, fui na rua utilizar ele para poder ver o campo eletromagnético dos postes, transformadores, etc. E vou falar uma coisa, eu fiquei surpreendido com a quantidade de campo elétrico e campo eletromagnético a que a gente está submetido. O equipamento ER02, ele já é capaz de fazer uma medição além de medir o campo eletromagnético e medir o campo elétrico também. Ele é capaz de medir o campo de radiofrequência, a quantidade de radiofrequência a que você está submetido no dia a dia. Nesse caso, ele serve bem para poder medir o campo eletromagnético de telefones celulares, de transformadores, mas principalmente de forno de micro-ondas, por exemplo, que é o equipamento que de longe gera mais energia eletromagnética dentro de casa, além dos roteadores de telefonia ou de Wi-Fi, por exemplo. Então é isso aí, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como funciona os aparelhinhos e nós vamos fazer umas medições.
eu acredito que vocês vão ficar muito surpresos com o resultado. Vamos lá então? Vamos dar uma olhadinha nos dois equipamentos que eu recebi da Eric Hill, que é uma empresa chinesa que fabrica os medidores de campo eletromagnético. Vamos dar uma olhadinha? Os medidores de campo eletromagnético são muito fáceis de usar e entender os resultados. Tanto o medidor RT100 como o medidor ER02 operam basicamente da mesma maneira. E para ligar qualquer um deles, basta pressionar a teclinha Hold por um breve período e eles ligam, dessa maneira aqui. Ambos estão ligados. A primeira tela do RT100 já mostra o campo elétrico na metade superior da tela e o campo eletromagnético na metade inferior da tela. Ou seja, esse instrumento aqui, ele é capaz de mensurar os dois tipos de campo ao mesmo tempo. No caso do ER02, a tela default dele inicia apresentando o campo de radiofrequência, o campo da intensidade de radiofrequência. E a unidade utilizada nesse caso é o miliwatt por metro quadrado. Para alternar entre os tipos de medição, é só pressionar a tecla Mode, que é essa teclinha aqui, ó, e ele vai alternar entre o campo elétrico e o campo eletromagnético. Vamos ver. Aqui o campo elétrico e aqui o campo eletromagnético. Mais um toquinho, ele vai voltar ao campo de intensidade de radiofrequência, em miliwatts por metro quadrado. A unidade para medir o campo elétrico é o volts por metro. E a unidade para medir o campo eletromagnético é o Gauss ou o Tesla. Mas como essas unidades são muito grandes, se utiliza o submúltiplo, miligauss ou então microtesla. Tanto o RT100 quanto o E02 podem trabalhar com as duas unidades de medida. Como eu já disse, além de medir o campo eletromagnético e o campo elétrico, o ER02, que é este aqui, também pode medir a intensidade do campo de radiofrequência, o que é muito útil para chegar aos níveis de segurança que se encontram, por exemplo, em equipamentos transmissores, celulares, roteadores e até mesmo em forno de micro-ondas. Olha que telinha bonita que ele tem. Eu gostaria de destacar que ambos os medidores são equipados com alertas e alarmes sempre que qualquer um dos campos que estão sendo medidos ultrapassa o nível que é considerado seguro. Um ponto que eu acho importante destacar aqui é que o ER02 permite fazer medições em modo gráfico também e também alternar a cor do fundo da tela. Observe que se eu clicar ele vai para branco, se eu clicar novamente ele vai para negro, que é o modo que eu prefiro, e esse modo aqui ele tem o modo gráfico. Aqui não está mostrando porque a gente não tem nenhum tipo de sinal para poder ser demonstrado nesse momento. Vamos mudar aqui a unidade. Aqui a gente já vê algumas alterações que é devido ao campo elétrico que tem na bancada. Observe que ele está marcando 19, 20 volts por metro, da mesma forma que o medidor RT100, que é esse aqui. Essas alterações em volts por metro elas são comuns, porque nós temos aqui na bancada vários equipamentos eletrônicos. Então, obviamente que ele vai medir o campo elétrico desses equipamentos. Aqui na nossa bancada, eu montei um setup experimental que vai mostrar a medição básica do campo elétrico, medido em volts por metro, e também do campo eletromagnético, medido em miligauss ou então em microtesla. Para aqueles que não sabem bem a diferença entre esses dois tipos de campo, o campo elétrico é uma força gerada pela movimentação das cargas elétricas que se atraem ou se repelem, enquanto que o campo eletromagnético é uma força criada quando existe a circulação da corrente elétrica.
Ou seja, você pode ter um campo elétrico sem que haja circulação de corrente, mas quando a corrente passa a circular, é gerado um campo eletromagnético. A maioria dos artigos científicos que tratam da influência do campo eletromagnético na biologia dos seres vivos se preocupa muito mais com o campo eletromagnético do que com o campo elétrico, embora esses dois campos estejam sempre relacionados. Um dos dispositivos que mais geram campo eletromagnético são os transformadores. Eles são muito comuns de serem encontrados em casa, nos escritórios, em oficinas, etc. Aqui nós vamos fazer uma pequena demonstração para mostrar qual é o campo eletromagnético que esse transformador aqui gera. Ele está desligado no momento, então nós vamos poder aferir se ele está dentro de uma zona segura, que a gente pode ficar dentro de uma zona segura quando está perto dos transformadores. Eu vou ligar aqui, lembrando que uma zona segura é uma zona de 5 miligauss. Como a gente pode aqui ver, aqui a gente está marcando 0 miligauss. Então eu vou ligar o equipamento e nós vamos ver qual é o campo eletromagnético que ele gera. Vamos lá então, eu vou ligar ele agora. E a gente pode perceber que ele até já está apitando com 14,6 miligauss. 14,6 miligauss, 14 miligauss, é um número elevado, de acordo com diversos estudos, é um número elevado, para você ficar perto dele em áreas de descanso, na hora que você está dormindo, por exemplo, ele já é considerado um número elevado. Normalmente, acima de 5 miligauss, já é um número que pode ser considerado preocupante. Em escritórios, é tolerado 10 miligraus, 20 miligraus, durante um pequeno tempo de permanência. Observe que esse valor aqui está sendo indicado com ele próximo a 30 centímetros mais ou menos. Se eu afastar o equipamento, nós vamos ter o valor diminuindo até que ele para de apitar a uma distância mais segura de 5 miligauss, por exemplo. Aqui está com 4,2, ele continua apitando, mas ele vai diminuir à medida que a gente fica mais longe dele. Observe que a gente fica mais longe, já diminui bastante a intensidade do campo elétrico. Campo eletromagnético, perdão. Mas se eu me aproximo, o campo vai ficando cada vez mais elevado. O número de 18 miligauss, 19 miligauss, 20 miligauss é o número que ele é encontrado geralmente perto de fontes que emitem campos eletromagnéticos. Então não é bom que você fique colado nesse campo. Alguns trabalhos científicos que eu tenho aqui mostram que o valor de maiores que 5 miligauss já são valores considerados preocupantes e que você deve evitar na sua casa, no seu escritório, na hora de dormir, etc. Desligando. O número volta ao normal. Ligando. A gente já tem um número bastante elevado de campo eletromagnético, que dizem os estudos não é um número bom para você, numa área de trabalho, numa área de descanso, para você ficar exposto muito tempo. Eu vou trocar o instrumento. Vou passar este aqui que mostra tanto o campo elétrico como o campo magnético no único visor. E ele já vem apitando, mostrando o campo de 17,5 miligauss no visor inferior, mostrando um valor alto, e 50 volts por metro. 50 volts por metro no visor superior. Isso também mostra um campo elétrico alto, que dizem que acima de 50
Os estudos mostram que acima de 50 volts por metro também é um número bastante elevado em áreas de descanso. Em alguns estudos mostram até 200 volts por metro em áreas de trabalho como escritórios, por exemplo. A bancada do experimentador ou do robista, do profissional de eletrônica, é sempre repleta de instrumentos, como a gente pode ver aqui, repleta de equipamento eletrônico, geralmente tudo ligado ao mesmo tempo. Então ela é uma fonte que pode ser considerada uma fonte poluente de radiofrequência, de campos eletromagnéticos que a gente pode estar sujeito no nosso dia a dia, principalmente porque a gente fica muito tempo na bancada. Então nós vamos dar uma olhadinha aqui com o nosso medidor, que tipo de intensidade eletromagnética que a gente está sujeito. Eu vou me aproximar do medidor e vou fazer uma análise nos equipamentos. Aqui na injeção eletrônica, por exemplo, é um campo 5,6, 5,7, bem pertinho dela, que é onde a gente mexe, né, no equipamento eletrônico, mas não é uma coisa que a gente vai ficar o tempo inteiro, 24 horas, 48 horas, 365 dias por semana próximo. Então eu vou considerar que é um campo baixo, sendo que 5 mg já é um campo para a gente ficar preocupado. Aqui no nosso simulador de ECU também temos um campo dessa magnitude. Vamos ver aqui no nosso osciloscópio. Já temos um campo um pouco maior, mas a gente vê que teria que estar muito próximo dele para poder ter um campo respeitado, né? Um campo forte, respeitado, que possa trazer algum tipo de perigo. Na fonte de alimentação também. Na nossa chave eletromagnética também. Isso eu já esperava também um valor alto aqui, mas como eu expliquei, a gente não fica perto da chave o tempo inteiro. A gente geralmente fica longe dela e o campo eletromagnético volta ao normal. Até mesmo aqui perto do monitorzinho, ó, se a gente for ver, é um campo bem baixo, a gente não vai ficar colado no monitor. Agora nós vamos fazer um teste no nosso ferro de solda. Veja que o teste no ferro de solda é um teste bem interessante. Ó. Ele tem uma capacidade muito grande de gerar um campo eletromagnético, como a gente pode ver. Lembrando que o ferro de solda é algo que a gente fica, de fato, mais tempo com ele na mão, né? A gente fica bastante tempo com o ferro de solda, põe na bancada, tira, pega, tira, pega, tira. Então a gente já está sujeito a um campo eletromagnético bem mais forte, de mais ou menos 200 mg aqui facilmente. Para ajudar a compreender um pouco mais sobre os níveis de exposição aos campos eletromagnéticos e de radiofrequência, eu fiz alguns testes com diversos equipamentos que podem ser encontrados em casa, no escritório, em oficinas e nas ruas, e confrontei os números obtidos com uma tabela de valores recomendados. Nessa tabela, eu separei o tipo de emissão eletromagnética e o valor ideal a que o indivíduo pode ficar exposto, e também uma pequena escala de preocupação, coincidentemente quase idêntica às escalas dos instrumentos ER02 e RT100. É importante lembrar que os estudos científicos sobre doenças e males causados pela exposição eletromagnética prolongada não são conclusivos, o que significa que essa tabela, ou então os valores apontados pelos instrumentos, devem servir apenas como orientação. A vantagem de ter uma tabela compilada em mãos é a de facilitar o entendimento dos valores mostrados pelo instrumento. Isso permitirá encontrar locais dentro dos ambientes que sejam mais seguros para trabalhar ou repousar, longe da poluição eletromagnética. O primeiro local em que verifiquei a intensidade dos campos eletromagnéticos foi justamente o quadro de distribuição de circuitos, ou o QDC, o local onde se concentram os disjuntores e onde a fiação elétrica se ramifica.
No horário em que eu fiz as medições, não havia muitos aparelhos ligados, então os valores que eu encontrei não me espantaram. Eu fiz medições entre 30 centímetros e 10 centímetros dos disjuntores, e os valores ficaram entre 50 mg e 130 mg, o que pode ser considerado normal, mas ainda assim muito acima do valor recomendado, que é de 3 mg. Naturalmente, esses valores diminuem à medida em que nos afastamos do cabeamento e caem abaixo de 3 mg a cerca de 1 metro de distância. Depois de verificar o QDC, eu achei que seria interessante fazer um teste da emissão eletromagnética em algumas ferramentas que eu uso aqui na minha oficina. Eu fiz medições na serra tico-tico, em uma furadeira a bateria e também em uma esmerilhadeira. Eu confesso que fiquei impressionado com os valores medidos, especialmente se pensarmos que essas ferramentas são sempre usadas muito próximos à mão e ao corpo da gente. Na furadeira a bateria, o campo elétrico ficou próximo de 30 volts por metro, enquanto que o campo eletromagnético atingiu 10 mg. Depois foi a vez da serra tico-tico. Preparem-se, porque o valor do campo eletromagnético bateu níveis estratosféricos. Na esmerilhadeira, o valor foi igual ao da serra tico-tico e também bateu a casa de 800 mg. Antes de testar a emissão de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos dentro de casa, eu resolvi passear um pouquinho e fazer algumas medições na rua. Inicialmente, eu pensei que devido à grande quantidade de fios e cabos elétricos que tem em São Paulo, encontraria níveis significativos de campo elétrico e magnético, mas para minha surpresa não foi o que eu achei. Mesmo medindo rente aos postes de energia ou colocando o medidor a poucos metros dos transformadores, tanto o campo elétrico como o campo magnético mostraram valores ínfimos, sempre abaixo dos níveis recomendados. Nos postes aqui da Vila Mariana, 0. Para fazer um teste mais radical, me desloquei até as imediações de uma subestação de energia próxima para verificar os níveis nas proximidades. Diferentemente do campo eletromagnético perto dos transformadores da rua, os valores encontrados ao redor da subestação já não eram tão insignificantes. Na rua, bem próximo ao portão de entrada, já pude constatar valores de campo elétrico acima de 40 volts por metro e, dependendo da localização próxima ao muro, os valores ultrapassavam 120 volts por metro, lembrando que exposições prolongadas acima de 50 volts por metro devem ser evitadas. Além do campo elétrico mais forte que nos transformadores de rua, o campo magnético também é muito acentuado. Abaixo dos cabos de energia que entram e saem da subestação, o fluxo eletromagnético ficou entre 1 e 7 mg. Valores de 8,8 mg também foram medidos em algumas posições abaixo dos linhões. Considerando que nesta proximidade o campo elétrico e o campo magnético estão presentes durante todo o dia, a exposição prolongada próxima a uma subestação de energia deve ser monitorada de perto, principalmente por pessoas que usam marca-passo, lembrando que um campo magnético acima de 5 mg já é considerado preocupante. Dentro de casa, o primeiro experimento foi sobre a emissão eletromagnética produzida por um rádio-relógio, já que esse tipo de aparelho é muito utilizado nos quartos de dormir e ficam geralmente sobre o criado mudo,
quase sempre a poucos centímetros da nossa cabeça. Os valores que eu encontrei revelaram um aparelho bastante seguro em termos de emissão eletromagnética, já que eles são geralmente posicionados a mais ou menos 1 metro da cabeça. Os valores só apresentaram um aumento significativo quando a medição era realizada muito perto do equipamento. Em termos de poluição por radiofrequência, os valores encontrados foram desprezíveis, próximos a zero, mostrando que dormir perto de algum radiorrelógio não deve causar algum tipo de mal à saúde. A cozinha é um local onde os eletrodomésticos fazem a festa e muitos deles podem ser grandes fontes de energia eletromagnética. Por isso, o monitoramento da poluição elétrica nesse ambiente deve ser considerado. Um dos maiores aparelhos da cozinha é a geladeira ou freezer, e os valores que eu encontrei não foram dos melhores. No meu caso, a 1,5 metro de distância da geladeira, eu encontrei um campo elétrico de 20 volts por metro, e a 1 metro de distância, esse campo atingiu 80 volts por metro. A situação ficou ainda pior quando eu medi o campo elétrico bem pertinho da geladeira, obtendo nada menos que 200 volts por metro. Uma das hipóteses para um campo elétrico tão elevado é a possível deficiência da blindagem ou do aterramento. Muito provavelmente, a melhoria do aterramento deve trazer o campo elétrico para níveis mais seguros, lembrando que o campo elétrico ideal recomendado deve ser menor que 50 volts por metro. Por outro lado, diferentemente do campo elétrico, o campo magnético ao redor da geladeira se mostrou bem baixo e insignificante, o que é um bom sinal. Um dos eletrodomésticos que mais geram campo eletromagnético é, sem sombra de dúvidas, o micro-ondas, e por isso que é importante checar a segurança desse equipamento. A primeira medição foi com o forno desligado, e mesmo assim, os níveis próximos ao teclado chegaram a ultrapassar 430 mg, lembrando que o nível considerado seguro nunca ultrapassa 5 mg. A próxima medição foi com o forno ligado, onde eu encontrei valores de até 700 mg perto do teclado. Esses valores caíam bastante ao analisar a emissão perto da porta do micro-ondas, onde eu constatei um valor muito elevado que não raras vezes ultrapassava a marca de 114 mg. Os níveis magnéticos só decaíam abaixo de 3 mg a cerca de 1,5 metro do forno. Outra preocupação referente ao forno de micro-ondas é o vazamento de radiofrequência de comprimento de onda extremamente curto gerado pelo magnetron, que é a válvula responsável por gerar as micro-ondas que cozinham os alimentos. As normas internacionais preconizam que a 5 centímetros do forno, em hipótese alguma, o campo de radiofrequência pode ultrapassar a marca de 50 watts por metro quadrado, ou seja, 50.000 miliwatts por metro quadrado. Em todas as medições que eu fiz ao redor do forno, esses valores nunca ultrapassaram a marca de 10 miliwatts por metro quadrado, o que é muito distante do valor ditado pelas normas de segurança. Considerando esse número extremo perto do relógio, é conveniente desligar o forno quando não estiver em uso. No ambiente de trabalho, eu verifiquei a intensidade de campo elétrico de um laptop e também do roteador, que fica ligado bem perto. Diferentemente do radiorrelógio, o campo elétrico medido pertinho do computador não é nada desprezível,
ultrapassando 260 volts por metro muito perto da tela. Entretanto, mesmo afastado do laptop, o campo elétrico é muito elevado e ultrapassa 110 volts por metro mesmo na distância normal de uso. Considerando esses valores, podemos concluir que trabalhar muitas horas na frente de um computador pode não ser uma opção muito saudável. Ao contrário do campo elétrico, os valores obtidos do campo magnético mostraram que o laptop não é um bicho-papão e ficou sempre abaixo do limite de 3 mG ao redor da distância normal de uso. Os valores só apresentaram aumento ao fazer a medição muito perto da tela. Com relação ao campo de radiofrequência, a intensidade medida mostrou valores dentro do aceitável. Eu também verifiquei o campo de radiofrequência ao redor do roteador. Os valores encontrados sempre ficaram dentro da zona de segurança e só aumentava muito perto do aparelho. Dessa forma, você não precisa se preocupar com o roteador, a menos que trabalhe colado em um deles. Muita gente não gosta de torres de celular, principalmente quem vive no andar abaixo das antenas. Muitos dizem que as micro-ondas emitidas podem causar doenças a longo prazo. Mesmo a longa distância, o sinal das torres de celular pode ser detectado com instrumento, mas como eu moro em prédios que não têm antenas na cobertura, o campo eletromagnético registrado é bem baixo, mas eu não sei qual seria a intensidade desse campo caso eu morasse abaixo de uma antena de celular. Já que estamos falando de celulares, eu fiz 2 testes interessantes que podem tirar a dúvida sobre a exposição excessiva e muito próxima a esses aparelhos. A primeira medição foi verificar o campo eletromagnético durante o carregamento de um celular, lembrando que muita gente utiliza o aparelho quando ele está na tomada. A medição constatou valores de até 30 mg, fazendo o instrumento bipar, alertando sobre o nível severo de exposição eletromagnética. Na sequência, eu verifiquei o campo elétrico e os valores encontrados também fizeram o medidor bipar, indicando níveis extremos que requerem atenção. Outro teste que eu fiz foi sobre o campo de radiofrequência, que é gerado quando recebemos uma ligação ou então quando estamos falando ao celular. Nós vamos fazer uma medição nesse momento e ver qual é o quanto um celular pode gerar de poluição radioelétrica. Então eu vou pedir para minha esposa ligar para mim aqui no meu celular para a gente ver qual é a variação em miliwatts por metro quadrado. Vamos dar uma olhadinha. Aqui nós temos o celular. Observe que já aumentou a quantidade de radiofrequência emitida. Mas a gente pode ver também que não há uma emissão absurdamente alta, mas é 0.7, 0.9, 1.9 a emissão do celular, 4.09 e o aparelho já está apitando, como a gente pode ver, ou seja, não é um valor desprezível, é um valor relativamente bem alto. Chegamos ao nível de 83 miliwatts por metro quadrado durante uma ligação telefônica no celular. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso vídeo, onde eu tentei demonstrar para vocês a utilidade e como usar os medidores de campo eletromagnético, eletromagnético e de radiofrequência, que são da empresa Eric Hill e que nos cedeu gentilmente para poder fazer o review para eles. Eu achei muito interessante, confesso que eu fiquei bastante impressionado com as medidas que eu fiz. Eu vou deixar o link aqui embaixo da descrição, então se vocês tiverem interesse em adquirir esses instrumentos, tanto o RT100
como o ER02, estão à venda na AliExpress, no site oficial da Eric Hill. São medidores muito interessantes. Uma coisa que eu não comentei durante o vídeo, não fazia muito sentido naquele momento, é que esses medidores também são utilizados por pesquisadores que tentam detectar atividade paranormal. Eu não sei bem, não sei como funciona isso, mas os pesquisadores que trabalham nessa área, eles utilizam muitos medidores de campo eletromagnético para detectar esse tipo de atividade paranormal. Não sei se vocês já assistiram Os Caça-Fantasmas, aquele filme, que o pessoal utiliza os instrumentos para medir, que é justamente os medidores de campo eletromagnético. Eu não entendo nada de caça-fantasma, mas os pesquisadores que trabalham com isso, que se dedicam a esse tipo de assunto, utilizam esse tipo de instrumento. Eu vou deixar o link embaixo aqui na descrição, então se vocês quiserem comprar, seja para medir campo eletromagnético ou para caça-fantasmas, o link vai estar aqui embaixo da descrição do vídeo. Eu vou pedir também, para quem ainda não se inscreveu em nosso canal, que clique aqui embaixo no botãozinho de se inscrever. É só se inscrever no nosso canal, que para a gente é muito importante, além de, obviamente, deixar o joinha aqui embaixo, que faz o canal crescer. Uma outra coisa, uma última coisa, eu vou pedir para vocês se tornarem membros do canal. Desde que eu comecei a pedir para o pessoal se tornar membro do nosso canal, nós já fizemos 20 membros, 22 membros para ser mais exato, e eu só posso agradecer por essa gentileza de vocês todos. Porque sendo membro do canal, vocês ajudam o canal a crescer, que é para poder comprar as coisinhas, montar os aparelhinhos para poder demonstrar para vocês. Então, sendo membro do canal, vocês ajudam muito, muito, muito o canal a crescer e a se desenvolver. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela gentileza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que foi um vídeo muito longo. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado e até mais. Não, eu era menino, eu curtia muito Rita Lee, Tutti Frutti. O pessoal era daqui do bairro, moravam a cerca de 1 quilômetro daqui, mais ou menos. Eu adorava Rita Lee, o Tutti Frutti. Conheci alguns membros da banda, conheci o Martins, que fazia bateria, conheci o Lee Marcucci, conheci também o Luiz Carlini, que fez aquele solo fantástico em Ovelha Negra. Pô, fiquei bastante triste, mas são coisas da vida. Muito bom. São coisas da vida. Que a gente se olha e não sabe se vai ou se fica. Isso aqui é legal ter no bolso, né? Você vai num lugar, se você se sente inseguro, né? Você já... A mesma coisa, a minha sogra, por exemplo, ela tem medo de campos elétricos e tal, então isso aqui vai ser para ela muito útil. Eu acho que vai.